Os anos perdidos de Jesus, 18 anos que a Bíblia apagou. A Bíblia mostra Jesus, aos 12 anos, no templo, discutindo com doutores da lei. Depois, ele simplesmente desaparece por 18 anos. A próxima vez que aparece, ele tem 30 anos e está começando seu ministério com poderes inexplicáveis. Nenhum evangelho explica onde ele esteve, o que fez ou como adquiriu toda aquela sabedoria. 18 anos de silêncio absoluto. Mas textos antigos que foram banidos da Bíblia contam uma história completamente diferente. Bem-vindo ao Relatório do Tempo. Hoje você vai descobrir o maior mistério do cristianismo, onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos. A última vez que a Bíblia menciona Jesus criança é em Lucas 2, 41, 52. Ele tem 12 anos, vai com os pais a Jerusalém para a Páscoa e fica no templo debatendo com os mestres da lei. Todos ficam impressionados com sua inteligência e respostas. Maria e José o encontram 3 dias depois e ficam preocupados. Jesus responde: "Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" E então, silêncio. A próxima menção é em Lucas 3:23, quando Jesus tem cerca de 30 anos e começa seu ministério público. 18 anos completamente apagados da narrativa oficial. Nenhuma explicação sobre onde viveu, o que estudou, com quem conversou ou como se preparou. Durante séculos, teólogos simplesmente assumiram que ele ficou em Nazaré trabalhando como carpinteiro com José. Mas isso não faz sentido. Aos 30 anos, Jesus surge falando aramaico, hebraico, provavelmente grego, conhecendo textos sagrados profundamente, dominando filosofia, medicina, astronomia. Ele debate com fariseus eruditos e vence todos os argumentos. Realiza curas que médicos da época não conseguiam explicar. Ensina parábolas complexas que revelam conhecimento de agricultura, economia, psicologia humana. Tudo isso não se aprende sendo carpinteiro em uma vila pequena. Então, onde ele foi? Existem textos antigos que foram removidos da Bíblia que tentam responder essa pergunta. O mais polêmico é o Evangelho de Aquário, também chamado de A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Escrito em 1894 por Levi H. Dowling, mas ele afirma ter transcrito de registros acásticos antigos. Segundo esse texto, Jesus viajou para a Índia, Tibete, Pérsia, Egito e Grécia durante esses 18 anos. Mas tem textos muito mais antigos que confirmam partes dessa história. Em 1887, o jornalista russo Nicholas Notovitch viajou ao Tibete e encontrou manuscritos budistas no monastério de Remis. Os manuscritos falavam de um santo chamado Issa, que veio do Ocidente aos 13 anos e estudou nos templos hindus e budistas. Issa é a versão árabe e tibetana do nome Yeshua, que é Jesus. Os textos descrevem Issa como um jovem judeu excepcionalmente sábio que questionava o sistema de castas na Índia e pregava a igualdade. Ele teria estudado os Vedas, textos sagrados hindus, aprendido sânscrito e viajado por Rajputana, Punjab, até chegar ao Himalaia. Depois foi para o Nepal, permaneceu 6 anos estudando budismo com mestres tibetanos. Aos 29 anos, voltou para Israel, passando pela Pérsia, pregando pelo caminho. A Igreja Católica imediatamente rejeitou esses manuscritos como fraude. Mas aqui está o problema. Outros viajantes também encontraram referências a Issa em mosteiros do Tibete e Caxemir. Swami Abhedananda visitou Remis em 1922 e confirmou ter visto manuscritos similares. Nicholas Roerich, famoso explorador russo, encontrou referências a Issa em múltiplos locais em 1925. Todos descrevem um jovem profeta judeu que estudou no Oriente entre 13 e 29 anos. Coincidência demais. Agora vamos para o Egito, porque tem mais evidências lá. Textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, em 1945, sugerem que Jesus foi iniciado nos mistérios egípcios.
Os essênios, seita judaica que vivia perto do Mar Morto, tinham conexões com escolas de mistério egípcias e práticas de cura avançadas. Muitos estudiosos acreditam que Jesus foi criado entre os essênios, o que explicaria seu conhecimento de textos que não estavam disponíveis ao público comum. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, mostram que os essênios praticavam curas, batismo, vida comunitária e tinham profecias sobre um mestre de justiça. Tudo isso aparece no ministério de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, menciona que essênios tinham conhecimento de plantas medicinais, astrologia e textos secretos. Jesus demonstrou todas essas habilidades. E tem mais. O Talmud judaico, textos rabínicos, tem uma passagem controversa que diz: Yeshu foi ao Egito e trouxe feitiçaria tatuada em sua carne. Obviamente, é uma acusação hostil, mas confirma uma tradição antiga de que Jesus esteve no Egito durante os anos ocultos. E não como bebê fugindo de Herodes, mas como adulto jovem estudando. Tem outra teoria intrigante. Jesus teria estudado na grande biblioteca de Alexandria. Alexandria, no século I, era o centro mundial de conhecimento, com 700 mil manuscritos sobre medicina, filosofia, astronomia, matemática. Jesus demonstrou familiaridade com filosofia grega, especialmente estoicismo e platonismo, que eram ensinados lá. Suas parábolas têm estrutura similar aos diálogos socráticos. Seu conceito de reino dos céus tem paralelos com o mundo das ideias, de Platão. Coincidência ou influência direta? Agora a parte mais perturbadora. Por que a Bíblia apagou esses anos? Teoria número 1. Os evangelhos foram escritos 40 a 70 anos após a morte de Jesus. Os autores não tinham informações detalhadas sobre esses anos. Teoria número 2. A igreja primitiva deliberadamente omitiu, porque não queria associar Jesus com religiões pagãs, como budismo, hinduísmo ou mistérios egípcios. Teoria número 3. Jesus realmente ficou em Nazaré, mas teve acesso a mestres viajantes, bibliotecas secretas ou revelação divina direta que não precisava ser documentada. Teoria número 4. Os anos foram apagados durante o Concílio de Niceia em 325 a.C., quando a igreja decidiu quais textos seriam oficiais e quais seriam destruídos. Sabemos que centenas de evangelhos e textos sobre Jesus foram queimados ou banidos nesse período. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, todos removidos. Por que removeriam textos que falam dos anos ocultos se não houvesse nada a esconder? Tem um detalhe que poucos notam. Quando Jesus volta aos 30 anos, ele age como alguém que já tem seguidores. João Batista o reconhece imediatamente, como se já o conhecesse. Alguns dos apóstolos o seguem sem hesitação, como se já tivessem ouvido falar dele. Isso sugere que Jesus já tinha alguma reputação antes de começar o ministério público. Onde construiu essa reputação? Durante os 18 anos perdidos. E observe os milagres. Transformar a água em vinho é alquimia. Curar leprosos é medicina avançada. Multiplicar pães é conhecimento de gestão de recursos ou ilusionismo. Caminhar sobre água desafia física. Essas habilidades eram ensinadas em escolas de mistério do Egito, Grécia e Oriente. Não estou dizendo que eram truques, mas que exigiam conhecimento que ele adquiriu de algum lugar. A verdade, provavelmente nunca saberemos com certeza absoluta. Mas o fato é, Jesus não apareceu magicamente aos 30 anos com conhecimento sobrenatural do nada. Ele foi humano, estudou, viajou, aprendeu com mestres, desenvolveu sua filosofia ao longo de quase 2 décadas. E isso não diminui sua mensagem, na verdade torna ainda mais impressionante. Significa que ele buscou ativamente sabedoria, cruzou fronteiras culturais, aprendeu com tradições diferentes.
e depois sintetizou tudo em ensinamentos que mudaram o mundo. Mas a igreja preferiu a narrativa do Jesus sempre divino, sempre perfeito, sempre sobrenatural desde criança. Porque um Jesus que estudou com budistas, hindus e egípcios seria problemático para a doutrina de que o cristianismo é a única verdade. Então, apagaram 18 anos da história e queimaram os textos que contavam essa história. Mas a verdade tem um jeito de sobreviver, em manuscritos escondidos em mosteiros tibetanos, em textos enterrados no deserto egípcio, em tradições orais preservadas por séculos. Se você ficou curioso, pesquise. Notovitch Remes Manuscritos, Evangelho de Aquário, Jesus na Índia, Essênios Mar Morto, Textos Gnósticos, Nag Hammadi. Leia os evangelhos apócrifos que a igreja escondeu por 1600 anos. E me diz nos comentários, você acha que Jesus viajou para o Oriente ou ficou em Nazaré esses 18 anos? Deixa aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que nunca pensou sobre isso. Eu sou o Relatório do Tempo e a verdade sempre vem à tona. Até a próxima.